Então, na última formação, queria saudar nossos irmãos que aqui estão hoje com a gente pela primeira vez, o irmão Pio, o Vinícius, né, que veio lá de Americana até aqui. Nós sentimos a necessidade de falar um pouco sobre a atuação católica na política, na cultura, diante dessas guerras culturais que nós estamos travando nos tempos, né? Então, tanto no sentido da esquerda como da direita, e algumas coisas que são lícitas em alguns dos lados, mas muitas vezes a gente acaba ficando um pouco perdido em relação ao que seguir, baseado na ortodoxia católica, no que a igreja diz a respeito de alguns temas. Nós decidimos então fazer umas formações fundamentadas num grande documento da igreja, que é chamado de Quanta Cura, escrita pelo Papa Pio IX, em 1864, e o apêndice dessa encíclica que é o Sílabus, né? O Sílabus é a compilação de 88 erros da modernidade, que o Papa faz uma compilação desses 88 erros, dizendo por que eles foram ruins para a humanidade e como nós chegamos no atual estado de coisas, né, no nosso mundo. Então, na última formação, nós falamos um pouco, nem entramos tanto na encíclica e sim, falamos bastante sobre os aspectos revolucionários da modernidade, então, pincelando, né, porque o objetivo é falar especificamente sobre esses temas, mas nós fizemos uma compilação, né, um resumo de como a Revolução Protestante foi combustível para a Revolução Liberal e Maçônica do século XIX na França e demais países da Europa, como a Revolução Liberal e Maçônica do século XIX agigantou o Estado e possibilitou o nascimento do próprio movimento comunista do século XX. Não entramos no contexto do aspecto globalista, né, que é o que a gente vive hoje no século XXI, com a dialética hegeliana, que pega tanto aspectos da esquerda, como pautas do marxismo cultural, como aborto, gênero, essas coisas, como pautas da direita, como liberalismo econômico, etc., condensa essas duas coisas e acaba sendo uma ideologia maior do que as duas, né? Estando assim, direita e esquerda. Essa nós não falamos especificamente porque, como é algo recente, nós vamos nos dedicar para falar especificamente sobre isso, especificamente sobre a Revolução Protestante, a Liberal Maçônica do século XIX e também sobre a Revolução Comunista. Mas a gente fez a pincelada para poder entender por que o Papa chegou na Quanta Cura, né? Por que ele escreveu essa encíclica, como chegou no atual estado de coisas, passando, né, esse ano de 1864, chegando agora aqui no século XXI. Pois bem, a gente fez algumas ponderações da encíclica em relação à liberdade de consciência e à liberdade de expressão, que são pontos condenados pela Igreja, e explicamos o fundamento disso, né? Resumindo, a liberdade desvinculada da verdade do bem ela é nociva, porque todo ser humano vive de uma natureza decaída. Então, se a liberdade for dissociada da verdade do bem, ela pode ser altamente destrutiva, né? E a gente citou alguns exemplos. Eu não posso usar a minha liberdade em nome da minha liberdade, falar que a mãe de alguém aqui é uma prostituta, por exemplo, né? Estou usando a minha liberdade de uma forma errônea, né? Então, a liberdade tem que sempre estar voltada ao bem, à verdade, e não um fim em si mesmo. A liberdade não é um fim em si mesmo, assim uma condição do próprio ser humano, mas tem que estar vinculado a essas coisas. Então, para quem tem encíclica, quem não tem, eu vou fazendo a leitura de alguns parágrafos aqui, a gente vai discutindo alguns pontos. Eu acho que no final é interessante a gente fazer um debate aqui sobre o estado político do Brasil esse ano aqui. Acho que é interessante, né? Deixar alguns minutos para isso, né? Sobre as eleições, sobre essa questão do mal menor, dos deputados, em qual estado nós estamos. Então eu vou tentar falar em menos tempo sobre a encíclica propriamente dita, né? Então, a gente parou exatamente no parágrafo 4, quem tem encíclica aí,
Quem não tiver pode acompanhar aqui. O Papa diz assim, ó, aqui ele está falando um pouco sobre os liberais que tiraram a religião e pregaram o laicismo, né, a separação de igreja e de Estado, e por que o Papa ele era contra isso. Ele continua. Mas quem não vê não sente claramente que uma sociedade subtraída às leis da religião e da verdadeira justiça não pode ter outro ideal que acumular riquezas, nem seguir mais lei em todos os seus atos, que um insaciável desejo de satisfazer a concupiscência indomável do espírito, servindo tão somente a seus próprios prazeres e interesses. Por isso, esses homens com ódio insaciável, desejo de satisfazer a concupiscência indomável do espírito, servindo tão somente a seus próprios prazeres e interesses, chegaram ao atual estado de coisas. Por isso, esses homens com ódio verdadeiramente cruel, perseguem as ordens religiosas, tão beneméritas da sociedade cristã, civil e até literária, e gritam blasfêmias que aquelas não têm razão alguma de existir, fazendo assim eco dos erros dos hereges. Como sabiamente ensinou nosso predecessor de feliz e recente memória, Pio VI, a abolição das religiões prejudica o existir, fazendo assim eco aos erros dos hereges. Irmãos, aqui o Papa ele faz elenca alguns pontos contra o liberalismo. Se a gente tirasse essas frases aqui do seu contexto, e um comunista, ou um liberal, por exemplo, um direitista lesse isso, ia falar que o Papa era comunista. Né? Porque, principalmente quando ele diz assim, né? De um desejo insaciável de se acumular prazeres e riquezas. Só que aí é o grande problema da gente sempre se aprofundar e tentar viver segundo uma cosmovisão que não é católica, da ortodoxia católica, e sim uma cosmovisão que é de uma polaridade política, seja da direita ou da esquerda. O Papa condena que esse desejo de acumular riquezas e essa questão de servir seus próprios interesses, no sentido do homem achar que não tem uma natureza voltada para Deus, ou seja, um humanismo. Né? O homem está no centro, o seu desejo é simplesmente o seu bem-estar, os seus bens materiais, etc., desvinculado do próprio Deus. E aqui é uma crítica frontal ao liberalismo. Né? E, obviamente, a gente vai falar especificamente sobre liberalismo, mas tem alguns pontos que é necessário que a gente já faça algumas considerações, porque nesse ano aqui a gente vai ver candidato de MBL saindo como candidato político aí, outros movimentos que os católicos acabam aderindo, né, da matriz liberal. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso é bom. E a gente precisa fazer uma refutação a respeito de alguns pontos do liberalismo. Então, do ponto de vista metafísico, o liberalismo ele é materialista, assim como o comunismo. Porque eles enxergam na economia, isso do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista moral do liberalismo, a liberdade como um fim em si mesmo. Do ponto de vista economicista, é materialista também, porque não considera valores morais ou valores transcendentes, e sim valores imanentistas. O que são valores imanentistas? Valores que são terrenos, não valores que transcendem isso. Né? E aí, muitas vezes, isso acaba tornando a economia, ou mesmo a visão da liberdade, um fim em si mesmo. Exemplo, hoje se costuma dizer, eu sou liberal conservador, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia, isso não tem um problema. Só que quando a gente pontua alguns levantamentos que tanto o Hayek fazia, ou Ludwig von Mises, que são os pensadores do liberalismo, principalmente aqueles que estão em voga hoje mais nessas correntes liberais, no Mises, por exemplo, o decálogo mosaico, os 10 mandamentos, era simplesmente um fator de coesão social, não tinha nada de transcendência. Né? E tantos escritos de Hayek como de Mises, apesar de ter sacadas econômicas que dão certo, que refutam o comunismo a matriz marxista da economia, ela em si mesma, em alguns pontos, é anticristã. Desembocando depois para pensadores como o Murray Rothbard, que diz que, como a liberdade é um fim em si mesmo, um pai tem o direito da propriedade privada do seu filho e pode vender o seu filho. Né? Então, por quê? Porque a liberdade, por mais absurdo que isso seja, é um pensador libertário, né, que vem a ramificação do liberalismo clássico lá, depois
isso vai se ramificando e chega até no libertarianismo. E o Murray Rothbard, que é um descendente de um pouco dessa mentalidade, ele deixa claro isso, né, que o direito à liberdade faz com que um pai, como ele tem o direito de propriedade para o seu filho, ele possa até vender o seu filho. Né? Então, aí pode-se argumentar, mas esses pensadores anteriores, eles nunca falaram isso, então eles só falam de economia e não falam de valores morais, então a gente pode seguir. O problema é, a economia, nesse caso, é desvinculada à moral, e não é submissa a um ordenamento moral que a gente está falando no carro. Você tinha perguntado lá pro membro lá da família real. A economia está desvinculada principalmente da moral e também de valores morais absolutos, valores transcendentes, valores que são do próprio direito natural e da lei de Deus impressa no coração do homem. A economia é desvinculada disso. Exemplo, eu sou liberal e conservador. Você não vai ver, por exemplo, no governo, um ministro da economia impedir que se trabalhe numa sexta-feira santa, por exemplo, que é uma profanação do dia santo de guarda. Né? Ou no domingo, né? A gente sabe, lá dos irmãos que a gente evangelizou, na região de São Fernando, lá aqui, eles trabalham de shopping todos os dias e raramente, né, Davi, tem dias santos de guarda ali disponíveis para poder participar da missa, ou se tem, corrido, e muito difícil você formar uma família, principalmente com a pessoa trabalhando de domingo a domingo dentro do shopping. Né? Churrascaria funcionando de sexta-feira santa. Então, o comércio em si mesmo, ele não é um ponto errado, que sempre existiu. O capitalismo, nos seus primórdios, não tem por que ser errado, porque isso veio lá da própria Idade Média e existia o sistema. Na verdade, até antes disso, né, o sistema capitalista. Mas o sistema capitalista moderno, liberal, sim, ele é um ponto condenado pela igreja. Porque ele acaba tornando a economia um fim em si mesmo, né, e não como um meio. Né. E quando a gente vê esse tipo de sociedade que acaba desconsiderando valores morais, valores culturais, e centrando sua cosmovisão sendo a vertente liberal, a vertente economicista, ela também é materialista. E é por isso que o Papa Pio XI ou Pio XII, agora não me recordo, na Divina Sedemptória disse isso, né, que o liberalismo preparou o caminho para o comunismo, né, que os pais que ficavam longe das suas famílias todo o tempo, trabalhando muito nas fábricas, foram desvinculados da religião, porque não foram construídas igrejas próximas às fábricas, perdeu-se o laço de família, né, a pertença, a influência do pai na sua casa, etc. Isso desvinculou o valor de família, desvinculou o valor de religião, enfraqueceu isso. É quando aparece um marxista dizendo, olha, a gente tem uma super teoria aqui para resolver a vida de vocês não vão sendo escravos e ficar trabalhando direto, vocês vão poder ver a família de vocês, etc. Porque esses empresários, esses donos de fábrica, eles te oprimem, etc. Então vocês têm que emancipar disso. E aí os caras abraçaram a ideia que era muito mais nociva do que a outra, entendeu? Mas se a gente pensar no contexto que o Papa disse isso, por que o liberalismo preparou o comunismo? Justamente por isso. Enfraquecido os valores de religião, enfraquecidos os valores de família, é um caminho fácil para que essa ideologia venha. Então uma foi combustível ideológico para a outra, né? Certo? Então a gente já falou um pouco sobre o imanentismo. O liberalismo ele também concebe a realidade numa visão estritamente naturalista. Então, como eu disse, não é concebida por um valor transcendente de sociedade, o que a gente chama, né, de reinado social de Jesus Cristo, né? Uma sociedade que, pela autoridade concedida por Jesus Cristo ao sumo pontífice para apacentar e reger as ovelhas, isso perpassa para o meio social, não como a Igreja Católica, uma teocracia no Estado, mas sim como a mater et magistra, a mãe e a mestra da moral e dos costumes da sociedade, acaba sendo deixada de lado para conceber a realidade como algo extremamente naturalista, ou seja, materialista, só aquilo que é comprovado pela ciência, só aquilo que é moldado pelos cálculos econômicos, se pensa primeiro na economia, etc. E aqui um parênteses, nós hoje identificamos tudo como marxismo cultural, né? Isso é marxismo cultural, isso aqui não é marxismo cultural, etc. Só que esse termo está um pouco viciado e muitas vezes não é verdade. Porque quando a gente lê o Caderno do Cárcere, lá do Antônio Gramsci, quando ele estava preso lá pelo Mussolini, ele dizia, né, do teórico orgânico, né, que assumia alguns postos-chave na sociedade e através da sua influência, não necessariamente ele tinha que ser um intelectual muito bom, mas ele tinha que ser influente, né? E aos poucos a sociedade ia sendo moldada, uma sociedade marxista,
sem as pessoas perceberem e sem a necessidade dos tanques, etc., só com o discurso esquerdista. Então, seria a maneira de tomar e formar a sociedade marxista, comunista, etc. Só que se a gente for observar, baseado nesses cadernos do cárcere do Antônio Gramsci, a gente observa esse processo na imprensa, não aquele comunismo bolchevista, né? Mas o comunismo hoje que, marxismo, foi desintegrado dessa vertente bolchevista, mas o marxismo do casamento gay, do aborto, da liberação das drogas, etc. Então vou chamar isso de marxismo cultural, tá? Do PSOL, marxismo do PSOL, fica mais claro assim, né? O PSOL defende aborto, droga, tudo que não presta, casamento gay, etc. Marxismo do PSOL. Se a gente observar esse processo do marxismo cultural, ele ocorre sim na imprensa, porque é só se ligar a televisão, a Globo, a Record, a Band e o SBT, eles falam praticamente a mesma coisa, só muda uma notícia a outra, mas sempre com um viés esquerdista. Isso é fato, né? O cara mata não sei quantas pessoas, o suspeito faz alguma coisa. Não, pô, o cara matou, então o cara foi um bandido, nesse caso, né? Igreja Católica abre inquérito para o padre pedófilo, não sei o que. É sempre a mesma coisa, sempre um viés mais de esquerda também, né? Nos seus ataques à igreja e principalmente esses valores do marxismo cultural aí, como aborto, ideologia de gênero, casamento gay, sempre falando as mesmas coisas num viés marxista, ok? Na imprensa a gente enxerga isso. Se a gente enxergar o papel que fizeram dentro da própria igreja com a teologia da libertação, né, através das SEBs, né, comunidades eclesiais de base, que do próprio Partido Comunista se chamava de base, aquela massa que interagiria com as pessoas mais simples para poder arrastar para o partido, tem o mesmo efeito a SEB, né? Acaba fazendo aquela doutrinação ao longo do tempo e torna as pessoas ali militantes de esquerda. Pode ter esse papel também no marxismo cultural, na igreja, na teologia da libertação e na destruição de muitos seminários. Pode-se dizer teologia da libertação também na imprensa, na igreja, nas universidades. Né? Quem está na universidade sabe, raramente você vai ter um professor que não é de matriz marxista ali te dando aula. Geralmente eles falam só aquilo que a cartilha marxista diz. Ok, tudo bem. Só que quando a gente pega e olha para o povão, os universitários ok, estão estudando, alguns não, alguns sim. Mas o povão, ele não é marxista cultural, ele é liberal. Porque o que o brasileiro médio quer fazer? Ele quer trabalhar o máximo possível, para juntar o mais dinheiro possível e fazer seu churrasco no final de semana. E se possível na sexta-feira santa, e não ir na missa, etc. Tá dando para entender isso? Eles querem muito mais, o povo médio. Ele não quer saber de marxismo, ele não quer saber nada disso. Ele quer saber de juntar o seu dinheiro e fazer o que ele bem entender. Né? Sexta-feira santa desse ano aqui, eu e a Fernanda passamos ali perto da Marechal Carmona, da Marechal Carmona, e a churrascaria queimando solto, né? Churrascaria, tava a fumaça, dava pra ver lá do centro de Campinas, né? Então assim, isso é marxismo cultural? Não é. É o liberalismo, a liberdade de conseguir o seu prazer, a liberdade de poder pegar o seu dinheiro que foi suado ali, a pessoa ter o direito de gastar segundo o que ela pensa, do jeito que ela quer, no lugar que ela quer, etc. Exemplo disso, nós fizemos lá a marcha de defesa da vida e da família. Se fizer isso em escala nacional, vai ter um número até bom de pessoas, se for divulgado pela direita ou pela igreja, etc. Só que a marcha lá, pela paralisação dos caminhoneiros, parou o Brasil inteiro, porque mexia no bolso, entendeu? A Dilma Rousseff não caiu porque ela defendia aborto, porque ela era uma comunista declarada e defendia o direito natural, defendendo o casamento homossexual, aborto, gênero, aquelas coisas que não prestam, que são, assim como Santo Afonso Maria de Ligório dizia, né? O direito natural é muito mais importante que o direito positivo, né? Que é o fundado do homem. O direito natural é fundado na lei de Deus e na dignidade da vida humana. As pessoas saíram às ruas pelo impeachment da Dilma Rousseff porque mexeu no bolso, literalmente. Estava cansado, com medo de um monte de coisa, etc. E saiu porque mexeu no bolso. Então não é marxista. O povo, não estou dizendo que o marxismo cultural não existe. Entendeu? Ele tem um efeito. Só que se a gente for fazer uma análise sociológica do Brasil, simplesmente como algo do marxismo cultural, isso não é verdade. Deu para entender isso? Não dá para analisar simplesmente com esse aspecto. É enviesado
Quem preparou o marxismo cultural foi a mentalidade liberal. Quem destruiu a Europa, hoje você tem uma influência lá para a Europa agora, porque a Europa está muito melhor de se viver. O Brasil é um país lamentável, a corrupção, etc. A corrupção existe, é lamentável no nosso país. Infelizmente aqui tem coisas que são absurdas e que nós temos que lidar, como bandido na cadeia tentando sair como candidato, né, como Lula. Outras coisas, ok. Só que aqui ainda nós temos um movimento forte contra alargamentos jurídicos para legalizar o aborto em forma de legalizar não, mas tornar talvez não passível de crime em alguns casos. Nós ainda conseguimos fazer uma frente contra a ideologia de gênero, por exemplo, né? Foi derrubado tanto no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação e no Plano Municipal de Educação, a ideologia de gênero. Aqui eles não impedem um pai, por exemplo, se quiser tirar seu filho do hospital para ser tratado em outro lugar, isso não é impedido aqui ainda. Vocês viram recentemente lá na Inglaterra o Alfivas, né, o bebezinho lá que estava doente, e os caras queriam fazer a eutanásia na criança. O pai teve o apoio do Vaticano, o Papa ofereceu até um helicóptero para tirar a criança de lá, não pôde, porque o Estado não permitiu tirar a criança. Colocaram até a Scotland Yard, né, a polícia de lá, né, que colocou a polícia lá em volta para não entrar, para não tirar a criança do hospital. E anteriormente, no caso do Charlie Gard, lá, um menino que também estava ia ser eutanasiado, o Papa ofereceu suporte, não pôde porque o Estado não permitiu tirar a criança ali de dentro, né? Ou como na Suécia, né, os pais que foram acusados de doutrinação cristã com as crianças, né, quase perderam a guarda de seus filhos. Você ainda não tem isso aqui no Brasil, não estou falando que o Brasil é bom, mas quando a gente referencia um padrão sociológico, nós temos que referenciar primeiramente no direito natural, depois do direito positivo. A economia é importante, sim, a corrupção tem que ser combatida, a criminalidade tem que ser combatida, mas primeiro, valores de fé, de religião, de eclésia, valores do direito à vida, do direito da dignidade da sexualidade humana, da dignidade da vida humana. Isso tem que estar antes. Direito natural fundamenta o direito positivo. Porque se a gente destruir o direito natural, consequentemente, não existe referência para o direito positivo. O direito positivo vai ser reformulado de acordo com a burocracia estatal, que vai dizer, ó, o aborto, aqui, hoje, no ano de 2018, o aborto é ruim. Ok, passa 20 anos, a burocracia estatal vai dizer, não, o aborto naquele ano, aqui agora a gente é a favor do aborto e do infanticídio, a criança nasce, a gente pode matar. Então, não são valores que são perpétuos, entende? Vai sendo mudado de acordo com aquela elite de burocratas do Estado que vão, de acordo com suas próprias convicções, moldando a realidade. Então, valores que são transcendentes e que são absolutos, que não passam. Isso tem que ser a nossa referência moral sempre, né? As escolhas têm que ser sempre fundamentadas primeiramente no direito natural. Nosso país, por pior que esteja nesse aspecto, nós conseguimos lutar ainda. Quando nós fizemos a marcha lá em defesa da vida da família, foi o quê? 30 pessoas? 60 pessoas. Se fizesse uma marcha, voltando para a questão do liberalismo, se fizesse uma marcha dizendo assim, olha, a gente vai paralisar hoje contra o aumento do imposto não sei o que para baixar o combustível, parava a Campinas inteira. Porque está falando do bolso e é a mentalidade liberal das pessoas. Deu para entender isso, né? Quer perguntar, Luiz? Ok. Pessoal, uma coisa que o século XIX fez, também a gente já disse isso, mas para contextualizar o que o Papa está querendo dizer, é que a religiosidade ela é enxergada de maneira subjetiva. A religiosidade ela é delegada ao foro íntimo, ou seja, você pode ter o laicismo, né? Você pode ter a sua fé, você pode ter a sua expressão de fé, contanto que seja dentro da sua casa. Você pode acreditar ali, você pode ir lá no seu templo lá de domingo, ou lá no culto, ou lá na maçonaria, ou maçonaria não, porque eles aqui ajudar com isso, né? Mas você pode ir para diversos lugares, contanto que você não leve a sua espiritualidade para o foro público, sim, só para o foro individual, certo? Então, ou seja, a mesma igreja que fundamentou a civilização ocidental, valores morais, valores do direito, valores filosóficos, valores, enfim, que fundou praticamente o Ocidente inteiro, ela é diminuída
e nivelada a qualquer tipo de espiritualidade falsa, porque se a verdade é absoluta, só existe uma verdadeira igreja de Cristo, fundada pelo próprio Deus na pessoa do apóstolo Pedro. Não, o laicismo quer o quê? Que você nivele tudo, que todos sejam nivelados, com uma espiritualidade que nasceu 3 dias depois, e a igreja seja nivelada igualmente. E essa espiritualidade sua seja ligada ao foro íntimo. Você não pode levar esses valores para a sociedade, né? Você não pode levar para a sociedade esses valores. E enxerga a religiosidade de uma maneira subjetiva. Porque, por mais que você tenha a sua fé e você não leve ela para o Estado, para a sociedade civil, aí nós pensamos, se a igreja não é aquilo que nós dissemos na última formação, se a igreja não é a referência dos valores morais e dos valores transcendentes, dos costumes, qual é a referência para o Estado saber aquilo que é bom ou ruim? Qual é a referência moral? É o próprio Estado. O Estado é a religião civil do Estado. O Estado acaba se tornando Deus dentro daquela sociedade, né? Que não assumindo uma visão libertária, né? Não tem Estado, anarquia, não é isso, podemos dizer. Mas o Estado tem que ser submisso à igreja e não contrário, assim como o Papa Pio IX disse nessa encíclica que a gente disse da outra vez, né? Totalmente contrário, não é a igreja que tem que ser submissa ao Estado, o Estado tem que se tornar submisso. E dizer isso no século XXI é quase um pecado, né? Um sacrilégio dizer isso, né? Em nome dos livres pensadores, né? Não se pode dizer isso, mas essa é a grande verdade, porque se não existe uma referência moral dos costumes na sociedade, se todas as espiritualidades são niveladas no mesmo plano e a Igreja Católica não tem a sua atuação legada à sociedade, quem vai determinar se algo é moralmente aceitável ou inaceitável, e a referência vai ser o gosto do próprio Estado e daquela burocracia que tiver ali na frente. Certo? Isso, como a gente explicou da outra formação, não vou voltar a falar isso de novo, foi um dos motivos para o agigantamento do Estado, e aí está, né? Os liberais que se dizem menos Estado todas as vezes, eles contribuíram para isso em nome da liberdade, né? Tiraram a igreja da sociedade, nivelaram todas as espiritualidades, tornaram o Estado o representante dos valores morais, dos valores éticos, dos valores das virtudes, não, né? Mas dos valores morais e dos costumes da sociedade, e consequentemente você vai tendo cada vez mais um agigantamento do Estado, não apenas em número de pessoas trabalhando no Estado, mas a influência do Estado até na vida de cada pessoa, inclusive nos critérios. Por exemplo, o Estado enfiando, você tem 56% de católicos no Brasil, o Estado enfiando aborto, gênero, etc., e você tendo que lutar como sociedade são quantos ministros supremos? 12? 10? 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 11 vagabundos, contra a sociedade inteira, mas eu vou falar o quê? Mas a sociedade inteira que é contra isso, até os que são espíritas, que são outras coisas, são pagãos, que não concordam com isso, são contra, mas é obrigado a lutar contra 11 pessoas que se acham acima do bem e do mal, se acham deuses na verdade, né? Então você vê esse processo, que erroneamente dito pelos comunistas que aconteceu nas revoluções comunistas, não aconteceu nas revoluções comunistas. Começou esse processo nas revoluções liberais do século XIX, e aí volto a indicar esse livro para vocês, uma Conjuração Anticristã, que fala sobre a maçonaria da Revolução Francesa, mas não apenas a maçonaria, mas como o liberalismo orquestrado pela seita maçônica teve essa influência em tirar a igreja da influência da sociedade, trabalhar para a destruição da igreja e a queda das coroas, né? A queda da monarquia. Esse livro é sensacional. Enfim. Um outro ponto do liberalismo que o Papa está condenando aqui é essa mentalidade da soberania popular, né? Hoje, o que o povo geralmente diz, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? E que o homem ele é soberano, né? Que o homem ele tem que ter a sua soberania ali na sociedade. Se a gente entender do ponto de vista teológico, como nós dissemos já na última formação, que o homem vem de uma natureza decaída por convenções e pressões de grupos de poder, como por exemplo o Estado, ou a imprensa, ou a cultura, pode fazer com que a mentalidade do povo, através do processo de reformulação do imaginário, da cabeça das pessoas, engenharia social, algo que eles não acreditem hoje, amanhã eles acabam defendendo, e essa soberania popular que hoje é contra o aborto, daqui a 10 anos vai estar falando que infanticídio é bom. A soberania, o poder não vem, todo o poder emana do povo, não. Todo o poder emana de Deus, né?
Por isso que existem os valores que são transcendentes, os valores que são absolutos, que o liberalismo deixa de lado. Esses valores não são considerados, né? Que era uma pauta, e até hoje, né, por alguns liberais, mesmo aqueles que se dizem que separam a moralidade da economia, mas essa mentalidade da soberania popular, né? O povo é soberano, né? Isso é uma grande besteira, porque se a gente entender que esse capitalismo moderno, né, o liberalismo dos nossos tempos, ele forma uma sociedade de massas, né? Ou seja, ele molda as pessoas de acordo com propaganda. Então, faz uma propaganda na imprensa, no comercial de TV, que tem o tênis tal, ele é importante, porque não sei o quê. Aí passa um tempo, todo mundo tem aquele tênis. Ou que o comportamento na novela X, casar com um outro homem, é moralmente aceitável, é normal. Então, o imaginário das pessoas vai sendo transformado ao longo do tempo. Né? E aí, quando você confronta essas situações, como os liberais dizem, olha, vocês não consideram valores que são absolutos, valores que são transcendentes, que não podem estar focados no homem, sim no próprio Deus. O homem não pode ser uma referência de moralidade, uma referência de soberania, porque o homem veio de uma natureza decaída. E aí você é chamado de defensor de teocracia católica. Você é um fanático religioso. Um ponto interessante é que na economia, principalmente nessas escolas austríacas, de Hayek e Mises, a economia acaba sendo enxergada numa visão economicista. Ou seja, a economia não é algo para melhorar a vida das pessoas, mas ela acaba se tornando um fim em si mesmo. Primeiramente se enxerga a economia e depois outros valores que permeiam a sociedade. Isso é uma visão condenada também pela igreja. Separação total da economia e da moral. Né? Então, exemplo, você vai ter candidatos que dizem assim, olha, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Quando ele diz conservador nos costumes, ele repete o jargão lá do Partido Republicano Americano, né, a direita americana, e diz assim, olha, nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero, contra, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas, ao mesmo tempo, eles vão aceitar, esses pontos são bons pra gente, ok? Estou falando que isso é ruim. Mas vão aceitar, por exemplo, fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática, né, para colocar o espermatozoide dentro do citoplasma do óvulo, vão aceitar laqueadura, vasectomia, ou mesmo casamento gay, em alguns casos até tem republicanos que defendem isso. Ou seja, eles acabam separando a moral da economia e fundamentando isso em algumas cartilhas, alguns pontos de uma agenda, entendeu? A direita é a favor disso, disso, disso. Passou disso aqui, aí é da Igreja Católica. Você vê isso nos debates hoje. Você fala, olha, candidato tal não é bom, mas ele é o mal menor. A gente tem que escolher isso aqui porque dentre todos é o menos pior. Mas esses pontos estão errados. E a pessoa faz o quê? Defende. Não, porque tem muito pobre no mundo mesmo, tem que esterilizar. Não pode ter filhos, não fazer laqueadura, não fazer vasectomia, ou impedir que existam nascimentos, né? Vamos distribuir anticoncepcional, etc, etc. E aí o que acontece? Você percebe que a visão de mundo, a cosmovisão da pessoa está a partir da agenda antes, e não a partir da verdade. Né? Então, essa desvinculação, isso eu não estou dizendo apenas nos liberais, aqui nos conservadores também, que se dizem conservadores. Porque como nós entendemos esse movimento conservador que se levantou no Brasil? Ele acaba sendo uma cópia do conservadorismo britânico, é um conservatismo, na verdade, da Revolução Inglesa, da Revolução Americana. Quais são os gurus dessas pessoas? Né? Se você tem, por exemplo, o grande pensador aí desse movimento conservador é Edmund Burke, que de fato ele desmonta toda a Revolução Francesa, é um bom autor. Só que Edmund Burke ele concebe os valores morais absolutos ou os mandamentos como fatores de coesão social importantes para a cultura, importantes para as relações de amizade, de família, etc. Mas não concebe como valores transcendentes. E aí, ao longo do tempo, nós vamos observando que a revolução, esse movimento conservador, por exemplo, Margaret Thatcher é a nossa referência, a nossa bandeira é Margaret Thatcher, ou Margaret Thatcher flexibilizou o aborto no Reino Unido, só que pouca pessoa sabe disso. Ela não
implantou diretamente o aborto, mas ela flexibilizou. Tem documentos que dizem isso, né? Depois, se quiser, eu passo para vocês as fontes. Mas tem algumas frases de Margaret Thatcher, o posicionamento dela, que facilitaram isso. E ela é uma musa, né, desse movimento conservador como uma referência, né? Ou mesmo esse movimento que nasceu no Brasil, né, que se diz conservador, etc., mas quer colocar, por exemplo, em José Bonifácio de Andrade Silva, o fundador do Brasil. Vem da mentalidade da Revolução Americana, né, que tem os seus founding fathers, os seus pais fundadores, e é a espécie de mentalidade de se criar um pai fundador para o Brasil. E nós sabemos que José Bonifácio de Andrade Silva era extremamente inteligente, inegável isso, mas foi um maçom, membro do Carbonara, da Alta Venda lá, e que não passava nas 88 proposições aqui do Papa Pio IX nos sílabos, como um católico ortodoxo de verdade. Ele pensava muitas vezes primeiro, segundo a loja, depois segundo os pontos da ortodoxia católica. E essa tentativa de se criar um founding father brasileiro aqui no Brasil é uma tentativa de se imitar a Revolução americana, o conservadorismo americano, que é fundado na Revolução Protestante, no liberalismo e na maçonaria. Os 3 pontos. Então, se imita isso. Se tenta imitar esses pontos de outros países. E isso é estranho ao Brasil, porque se há algo que nós devemos conservar aqui, é a nossa cultura ibérica, católica. Isso é quando a gente entende algo como conservadorismo, você tem que conservar algo, logo conservar o que é bom. No nosso caso, no Brasil, o que há de bom aqui, ser conservado e fundamental na própria verdade é a catolicidade. Por isso, fundamentar na ortodoxia em detrimento às agendas políticas ou imitações de Revolução Americana, Revolução Inglesa, etc. A gente tem uma tentativa hoje no Brasil de se criar uma cópia do Partido Republicano Americano, que também é errado, obviamente. Mas, irmão, a gente vai travar guerra com os comunistas, travar guerra com eles e brigar com todo mundo. Existem os maus menores. A gente, aqui no irmão, estava começando no carro, a gente aproveita os espaços em alguns lugares e vamos tentando fazer as coisas. A gente vai construindo o ideal aos poucos. Mas isso, se a gente partir já dessa visão e achar que isso está certo, não está... Exemplo mesmo, né? Se você pegar esse filme aí do José Bonifácio de Andrade Silva, deu um pau, eu coloquei uma publicação um dia na internet que ele era maçom e os livros que eu tinha lido nisso, nossa, vocês ficaram loucas, né? Alguns alunos do Olavo de Carvalho falaram, não tem nada a ver, porque ele foi um grande estudioso, não tem nenhum documento que prova isso, a gente provou. Se você pegar quem está financiando o filme do José Bonifácio de Andrade Silva, eu não sei se alguém lembra aquele movimento Avança Brasil Maçons, que era uma página que pediu a excomunhão do Papa Francisco, chamando o Papa de comunista. Ou seja, a maçonaria pedindo a excomunhão do Papa. Ou seja, a mesma coisa do capeta subir no céu e falar assim para Jesus Cristo, você tem que excomungar São Miguel Arcanjo. Mais ou menos isso. Nunca a maçonaria tem essa... Mas tinha uma página que falou isso, né? Que tinha que excomungar o Papa Francisco, que ele era comunista. Olha que absurdo. E aí, passou um tempo, essa página tirou a Avança Brasil Maçons e ficou só a Avança Brasil. E tem lá o símbolo deles lá. E se você pegar a maioria dos carros de som que tem lá na Avenida Paulista, dos movimentos conservadores, está lá a Avança Brasil financiando a situação. Se você pegar o filme de José Bonifácio de Andrade Silva, quem está financiando? A Avança Brasil está lá, apoio ou financiamento, Avança Brasil. Arquitec, aí tem uma régua e um compasso lá. Você está entendendo? Então assim, não pense que dá um ponto sem nó. Não dá um ponto sem nó. Se você quer saber se uma pessoa é verdadeiramente católica, chega para ela e fala, você é a favor de laicismo? Você é a favor da Igreja Católica ser a referência moral da sociedade? Você é a favor do Estado se submeter à autoridade moral da Igreja? Você é contra a liberdade de expressão, a liberdade de consciência vinculada no bem e da verdade? Se a pessoa dizer, você pode ter 40% de certeza ali que está um livre pensador que você está falando baseado nos enciclopedistas, né? Voltaire, etc., que foram os grandes maçons aí, e esse movimento financia também a direita no Brasil. Tá? Obviamente, quando você diz isso, você colocar a cara na internet disso, você vai ter tanto... Porque bater na esquerda hoje se tornou algo comum, só que quando você cata esse lado da direita, você vai apanhar igual o cachorro também. Você vai ter um exército que vai levantar contra você, mas é a verdade. Muitos estão fazendo isso, estão nesse meio não por serem maus, mas que não sabem. Mas que esses movimentos eles estão infiltrados no meio, sim, estão. Enfim, no fim das contas, partindo dessa mentalidade do liberalismo na economia, o que vale mesmo é a economia, né? O
que vale o centro mesmo, a cosmovisão da pessoa é a economia, e é isso que a gente enxerga nos nossos tempos. Que era só para fazer mesmo um parênteses aqui em relação ao liberalismo, não sei se ficou claro aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa. Aquela que você comentou de a gente vai contra a direita, contra a esquerda, bater em todo mundo, e falar que tem um candidato, algum candidato que seja um mal menor, mas não seria assim, um pouco utópico pensar num candidato perfeito que vai pregar tudo que o reinado social de Jesus Cristo? Sim. Olha, a gente teve, eu até esqueci o livro, mas nós tivemos nas repúblicas um santo católico que foi o Gabriel Garcia Moreno, né? Inclusive tem o seu coração incorrupto, que uma das frases mais lindas de Gabriel Garcia Moreno quando foi presidente lá no Equador, ele dizia assim, que os sílabos, que essas 88 proposições que a gente vai ler depois, tem que ser o credo dos povos que querem ser livres. Ou seja, ele tinha como livro de cabeceira dele a encíclica, né? Seguir os pontos dos sílabos. A verdade, Luiz, é que para fazer o que esse homem fez, tem que ser mártir dentro da política, porque ele foi morto pela própria maçonaria. Tá? A maçonaria matou Gabriel Garcia Moreno na mesma praça, onde era próximo daquele convento da irmã Maria de Jesus Torres, que morreu com o corpo incorrupto, até hoje o corpo dela está incorrupto, e que tinha revelações de Nossa Senhora, e que Nossa Senhora, inclusive, disse que a maçonaria ia lutar para emplacar, isso não deu para falar, acho que foi a última informação, mas para emplacar o casamento civil, destruir o conceito de matrimônio. A Senhora denuncia isso, né? É uma aparição que a maioria da direita não fala, exclusivamente porque fala da maçonaria. Mas Gabriel Garcia Moreno foi uma referência de político santo, né? Foi morto pela maçonaria e seguia todos os postulados, se submetia à autoridade moral da igreja. Nos nossos tempos, nós temos de Gabriel Garcia Moreno, aquilo que a gente sempre partilha, né? Quem conhece a história de São Luís IX, no caso do rei, né, na monarquia, ou de Gabriel Garcia Moreno numa república, tem gente que fala, nunca teve nenhum governante decente nas repúblicas, né? A gente teve Gabriel Garcia Moreno. E falar que o Bolsonaro é mito é uma vergonha. Você saber que uma pessoa morreu como um mártir por Jesus Cristo, foi morto pela maçonaria, né? O outro que é um grande rei santo, ou mesmo como o Sir Thomas More na Inglaterra, né? Morto ali pelo Henrique VIII, etc. Políticos santos, pessoas voltadas à política santa. Eu vejo assim, Luiz. Segundo o que nós temos que assumir o que Santo Afonso Maria de Ligório ensinava, que está naquele documento do Pontifício Conselho para as Famílias, né, Lexicon, que diz o quê? Citando Santo Afonso Maria de Ligório, que se há males que são inevitáveis, você é obrigado a fazer uma escolha, se você não consegue definir qual que seja o mal menor, e segundo Santo Afonso Maria de Ligório, qual que é o mal menor? O mal menor é sempre aquele que fere menos o direito natural, em detrimento ao direito positivo. Olha sempre para o direito natural. Quem fere menos? Quem que fundamenta o direito natural? Dignidade da vida humana, dignidade da sexualidade humana, a lei natural impressa no coração do homem, etc. Certo? Isso fundamenta o direito natural. Santo Afonso diz o quê? Que você deve sempre escolher aquele que fira menos o direito natural, certo? Escolha sempre o que fere menos o direito natural. O que Santo Afonso diz? Se você não consegue distinguir qual seja o direito natural, o mal menor, que você procure alguém que tenha um pouco mais de formação, uma autoridade para te ajudar a escolher o mal menor. Se mesmo assim você não conseguir escolher o mal menor, se abstenha da escolha, que aí você não peca. É o que ele diz. Porém, no nosso atual estado, né, político brasileiro, você tem, por exemplo, aborto. Vamos pegar uma pauta, né? Aborto. Quem é a favor? Marina Silva, porque ela é Pilatos, né? Ela falou que vai fazer um plebiscito. Então, para mim, ela é abortista. Ciro Gomes. Eu não sei em relação ao Ciro Gomes do aborto, mas... aquele cara tá. Mas a gente é a favor, né? Vai ser influenciado pelo meio. Ciro Gomes Aquela Manuela Dávila, não precisa nem falar que saiu agora, né? Mas o Lula é Herodes, né? Quem mais? Herodes Boulos, abortista. Aí você pega o Bolsonaro, é contra. Aí você pega o liberal lá, o João Amoedo. Batina, né? É a favor, não, sou contra, mas a favor da liberdade, São Vicente Firmeza. É a favor, né? A favor de a Moeda é a favor.
Um ponto do direito natural, e tem os outros lá que eu não... Cabo da Não, mas Cabo da Ciolo. É stand-up isso aí, né? O Alckmin, o picolé de chuchu, o famoso picolé de chuchu, isentão. Se pressionar ele, se ele aprovar o aborto, vai ser meu dinheiro, ele aprova sem nenhum problema. Qual que é o único que falou, olha, se aprovarem o aborto ou veto? É o Bolsonaro. Quer queira, quer não, Bolsonaro cara não, ele falou isso. Ninguém nunca, pelo menos desde quando eu acompanho a política, eu nunca vi ninguém falar isso. Ele falou. Vamos lá, outro ponto que fere direito natural. Dignidade da sexualidade humana. Esses caras da esquerda são a favor de erotização da infância e ideologia de gênero. Os liberais, o João Amoedo falou que dependia dos pais não deixarem seus filhos lá, mas ele não queria impedir o direito dos caras ficarem peladão lá com criança perto. Ou seja, Pilatos também, né? É omisso. O Bolsonaro é contra. Qual outro ponto? Casamento gay, né? Casamento de pessoas, não é casamento, né? Mas união, querer deixar no mesmo patamar jurídico o casamento entre pessoas de sexos opostos e pessoas do mesmo sexo. Quem é contra? O único que se levantou em relação a isso foi o Bolsonaro. Aí vocês podem dizer assim, mas o direito natural ele não é fundamentado nisso não. O direito natural é fundamentado também direito da vida humana. O Bolsonaro defende laqueadura. Né? Ele falou abertamente, até no encontro dele lá com os gurus aí do conservadorismo, que tiveram a capacidade de falar para ele ali que, com argumentos racionais, lógicos e filosóficos, que o direito natural era ferido quando ele defendia a laqueadura, não com o objetivo de ficar brigando, mas de converter esse cara, velho, e tornar ele um bom candidato, não um mal menor. Mas não tiveram capacidade de fazer isso, né, para não perder influência, mas enfim. Esse ponto é ferido pelo Bolsonaro, da laqueadura, certo? É um fato. Só que se a gente pegar os valores do direito natural que são feridos pelos outros, são muito mais feridos por estes do que pelo Bolsonaro. Todos os pontos, enquanto um fala que é a favor da laqueadura, outro fala que é a favor do aborto, casamento gay e um monte de outras coisas. E mais outras coisas. E além disso, um ponto que ninguém está levando em consideração. O Ciro Gomes disse abertamente que ele queria livrar o Brasil da moral católica, não é assim. Ele disse isso vai contra o direito natural também. Vocês estão entendendo? Ou seja, o Bolsonaro é bom, Luiz? De forma alguma. Porque quando ele se coloca contra o direito natural, nas palavras de São Francisco de Sales, os inimigos declarados de Deus e da igreja, porque ele se coloca contra Deus. Defendendo a esterilização, né, como o grande Padre Lodge disse, né? É pior você amputar um membro do seu, fazer uma esterilização, uma laqueadura, vasectomia, do que amputar um membro do seu corpo. Porque a laqueadura e a vasectomia vão fazer com que você possa gerar novas vidas, né? Então, por isso que é pior ainda você fazer uma laqueadura ou uma vasectomia. Só que, diante do atual estado de coisas que nós estamos, da iminência, né, desses homens assumirem o poder no Brasil e destruir totalmente o direito natural, quem fere menos, seguindo essa orientação de Santo Afonso, é ele, cara. Não é utópico, Luiz, porque se a gente dizer que é utópico, a gente vai dizer que ter santos é utópico. E nós tivemos santos, entendeu? Não é utópico. A diferença é, para que, segundo Aristóteles, adaptado por São Tomás de Aquino, para que nós tenhamos esse governante, nas palavras de Aristóteles, sábio, e nas palavras de São Tomás de Aquino, santo e sábio, é necessário que nós formemos uma sociedade de santos. E que de grupos pequenos, assim como nós aqui, nasçam pessoas com essa vocação à política, né? Que tem um estômago para isso, que queiram lutar para isso, mas eu, enxergando o atual cenário político mundial, principalmente no Brasil, é a predisposição ao martírio. No mínimo da humilhação. O cara que não entrar lá com a predisposição de morrer, não serve para essa política. Porque se você seguir de fato aquilo que os papas ensinam aqui, se isso aqui não for o modelo de governabilidade desse cara, não serve. É verdade. Nós tivemos um testemunho muito interessante de uma mulher que veio conversar com a gente um dia. Essa pessoa trabalha numa câmara municipal de uma cidade aqui, da região, e o político lá, e assim, eu acho que nem tem um grande embasamento de quanto a cura, de símbolos, nada disso, mas é católico, quer ser católico, se comunga o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, se confessa, luta para ser fiel a Jesus.
E concursada, trabalhando dentro de uma Câmara Municipal, o prefeito ia fazer algumas melhorias aí, na hora de assinar, superfaturava, né, o valor da obra, mordia um pedaço a empresa e mordia um pedaço o prefeito, né? E essa irmã ela assinava algumas licitações, né, Davi? E dava dinheiro. E ela viu